Bom dia. Abram a apostila na página 70. Muito bem. Anotem aqui o nome dessa videoaula. 3P, correção exercícios capacitor, parte 1. Muito bem, vamos ao primeiro. A função de um capacitor ligado a um circuito elétrico é a de... Pessoal, circuito elétrico. Isso aqui é o objetivo de estudo da nossa próxima apostila. Mas qual é a ideia de circuito elétrico? São vários componentes por onde circula uma corrente elétrica, por onde circulam elétrons, por onde circula eletricidade. Um exemplo de circuito elétrico são as lâmpadas de uma residência. Elas estão ligadas em um circuito elétrico. Bem, EAD, transformar energia? Não, o capacitor não transforma energia. Ele armazena energia e energia potencial elétrica. Não é qualquer energia. Armazenar carga elétrica? Sim. Ele armazena cargas elétricas. Ele armazena quê? A posterior, usou. Então, alternativa B. A2. Um condutor eletrizado com carga elétrica. Então, carga elétrica. Q. 4 microcoulombs. 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Apresenta um potencial. Só que na realidade não é um potencial. É uma diferença de potencial elétrico. É uma DDP. Tá ok? DDP U. 200 volts. E ele pede no item A qual é a capacitância. Capacitância é C. Então é uma simples aplicação direta da lei. C é Q sobre U. Q, 4 vezes 10 a menos 6. U é 200. Isso aqui deu 2 vezes 10 a menos 8 Faraday, ou Faraday. Tanto faz. Ok? Item B. Qual será a quantidade de carga elétrica no condutor quando o potencial elétrico, novamente, a diferença de potencial elétrico for 600 volts? Então ele quer saber que quando U é igual a 600 volts. Espera um pouquinho. O que não é esse valor? 4 vezes 10 a menos 6 é o valor de Q para uma DDP de 200 volts. Para uma DDP de 600 volts, quanto vale o Q? Para isso, precisamos saber quanto vale C, a capacitância, a capacidade. Capacitância ou capacidade é uma propriedade do capacitor. Ela não muda. Do item A para o item B, nós não trocamos o capacitor, é o mesmo capacitor. E o capacitor tem essa capacitância. 2 vezes 10 a menos 8 Faraday. Então tem C, tem 1, calcula aqui. Novamente, uma aplicação direta da lei. Então 2 vezes 10 a menos 8 é igual a Q sobre 600. Daqui saiu que Q é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 coulomb. Pessoal, aquela ideia, se você está fazendo a conta, não deu tempo de terminar a conta junto comigo, deu pause, faça tudo direitinho, depois um play novamente, deu play, novamente continua acompanhando a aula. Leiam o 3. Ele está falando aqui
de uma das inúmeras aplicações práticas de um capacitor. Ele está se referindo aqui ao flash de uma máquina fotográfica. Foi o que eu expliquei não, dei como exemplo na aula de teoria. A máquina fotográfica. Na hora que aperta lá o botãozinho, o que acontece? O capacitor, vamos dizer assim, manda quase que instantaneamente todas as cargas elétricas armazenadas nele para a lâmpada. A lâmpada acende e logo em seguida apaga. Por quê? Porque o capacitor descarregou. Então ele ficou sem cargas elétricas armazenadas nele. Entre aspas, ele ficou vazio. Por isso que é preciso dar um tempo entre... Hoje em dia, esse tempo é quase que imperceptível. Entre uma, vamos dizer assim, uma foto e outra. É o tempo necessário para o capacitor se recarregar. Bem, vamos lá. Então ele explicou, despejando uma lâmpada flash, daí o seu brilho intenso, porém de curta duração. Se nesse circuito houver um capacitor de dados nominais, que são dados nominais, todo componente elétrico-eletrônico vem escrito nele a voltagem de funcionamento, igual uma lâmpada. Quando você vai comprar uma lâmpada, está escrito nela, na lâmpada, em algum lugar, a voltagem de funcionamento dela. E outras informações. O capacitor é a mesma coisa, então vem escrito nele. 315 volts. O que é esse 315 volts? É o U. 100 microfarad. O que é o 100 microfarad? É a capacidade, ou capacitância. 100 micros, 100 vezes 10 a menos 6. Corresponderá a uma carga em coulomb máxima de... Então ele quer saber o valor do Q. É o valor do que ele quer. Então, novamente, uma aplicação direta da lei é só fazer uma continha. C é Q sobre U. Está lá em cima. C é Q sobre U. Então vamos lá. O C ele deu 100 vezes 10 a menos 6 igual Q ele quer e U é. Então daqui sai que 100 vezes 10 a menos 6 vezes 315, isso aqui igual a Q. Correto? Então Q igual 31.500 vezes 10 a menos 6. Pessoal, em algumas situações de física, eu aceito a notação científica não escrita dentro das convenções, isto é, esse número aqui maior do que 9,9999. Mas deixar desse jeito já é um abuso. Então vamos obedecer a norma aqui. Isso aqui é 3,15 vezes 10 a quanto? 1, 2, 3, 4. Desconta 4 aqui. Menos 2 coulomb. Aí você vai lá e não tem essa alternativa. Porque ele não deu a resposta em notação científica. Ele deu a resposta em decimal. Então, continuando com o deslocamento da vírgula, mais duas casas para a esquerda, 1, 2, 0,0315 coulomb. Alternativa D de dado. Ok?
Muito bem. Então vamos agora ao problema 4. Então leio na apostila de vocês o problema 4. Se for necessário, dê um pause. Então vamos lá. O desfibrilador. Acho que a maioria sabe o que é um aparelho, ou pelo menos para que serve um aparelho desfibrilador. É aquele aparelho que, entre aspas, né, serve para dar um choque no coração quando esse, por algum motivo, parar. Então, com esse choque, existe a possibilidade do coração voltar a pulsar, a bater. Ele está explicando aqui como é que funciona o desfibrilador. Ele é capaz de liberar rapidamente energia armazenada. Então, o desfibrilador ele é composto por um conjunto de capacitores. Esses capacitores acumulam cargas elétricas, acumulam energia potencial elétrica e descarrega quase que instantaneamente sobre o coração. Contendo um capacitor de capacitância, então ele deu o valor do C. 80 micro, 10 a menos 6 Faraday. Se esse capacitor for carregado a uma diferença de potencial de 4.000 volts, o 4.000 volts. Pessoal, como aqui está em notação científica, vou escrever aqui também notação científica. Então daqui sai U é 4 vezes 10 a terceira volts. Ok? A quantidade de energia potencial elétrica o desfibrilador terá armazenado. Então ele quer saber a energia potencial elétrica. Então ele quer EP. Ok? Energia potencial elétrica. Como é que se calcula a energia potencial elétrica? E é igual a Q vezes U dividido por 2. Vamos substituir aí, que nós já conhecemos. Ah, só um detalhe, pessoal. Vejam bem que eu escrevi aqui E apenas. Eu não escrevi EP. Muitos autores fazem isso. Energia potencial elétrica simboliza simplesmente a letra E. Só que a letra E maiúscula também é utilizada para representar campo elétrico. Então é o que eu digo sempre a vocês. Não é a letrinha que diferencia a grandeza, e sim as unidades. Como ele falou aqui em energia potencial elétrica, você tem que entender que esse E, nesse momento, está indicando ou representando energia potencial elétrica e não campo elétrico. Por isso nós pegamos essa relação, essa lei. Então daí sai que E é igual. Que nós não temos. O nós temos. 4 vezes 10 a terceira e o 2 nós temos. Então tem que guardar isso daí, porque está faltando calcular Q para depois encontrar o E. E como é que você vai calcular o Q? Na teoria eu disse que bastam 2 equações para vocês resolverem qualquer problema sobre capacitores. A definição de capacitor, C igual a Q sobre U. E a definição de energia potencial elétrica, Q vezes U por 2. Está faltando o Q aqui? Tenho C? Tenho. Tenho U? Tenho. Calcula aqui. Ok? Então C, 80 vezes 10 a menos 6 igual que eu quero sobre 4 vezes 10 a terceira. Ai, my God.
Pessoal, já vou colocar direto o valor do Q aqui, senão o espaço que me tem não será suficiente para terminar as contas. Então essa conta aqui, olha. Tá dividindo, foi, vai, multiplicando. Então 80 vezes 4, 320. Correto? Vezes 10, menos 6, com 3. Na multiplicação somos expoentes. Menos 3. Então não tinha Q, agora tem. Então você vai pegar, mas agora você deixou aí 320. Quando for contas intermediárias, não é necessário e também não é recomendável mexer com isso. Colocar a notação científica dentro da norma. Porque às vezes você pode se enganar aqui, enquanto você está desenvolvendo a conta, e errar muito lá no final. Então deixe, no caso de notação científica, para colocar dentro das normas, no resultado final. Então daqui vai sair que E vai ser igual. Que eu não tinha, mas agora tem. 320 vezes 10 a menos 3 vezes 4 vezes 10 a terceira. 4 vezes 10 a terceira dividido por 2. Ok? Então o resultado dessa conta aqui em cima. E igual. Peraí, pessoal, tenho ela em algum lugar. 640 joules. Fazendo essa conta, pessoal, 4 por 2 dá 2. 2 vezes 320, 640. Menos 3 com mais 3, 0. Por isso que 640. Ok? Vamos então ao 5. Analise as seguintes afirmativas referentes a capacitor de placas planas. Pessoal, se ele fala de capacitor de placas, você já sabe que ele está se referindo a capacitor de placas paralelas, ok? Bem, a capacitância ou a capacidade do capacitor depende da carga armazenada em cada uma de suas placas em determinado instante. Temos que lembrar qual é a lei que rege o capacitor de placas paralelas. C igual ε0, permissividade elétrica do meio, vezes a área de uma placa, dividido pela distância entre as placas. Tá certo? É isso daqui. Para responder a 1, temos que analisar a lei que descreve o capacitor. Nessa lei aparece carga armazenada. Aparece o que nessa lei? Não. Se não aparece o que, não depende. Então aqui está errado. A 2, então aqui a diferença de potencial elétrico entre as placas do capacitor depende da capacitância e da carga de cada capacitor. A diferença de potencial armazenada. Então para 2. Então aqui foi a 1. Aqui é a 2. Vamos lá. C igual a Q sobre O. Correto? A diferença de potencial U entre as placas do capacitor depende da capacitância. Olha a capacitância aqui. Então depende. E da carga. Olha a carga aqui. Então depende. Então aqui está correto.
A3. Quando as placas do capacitor se aproximam, sem que outros fatores sejam alterados, vai mexer no valor do D, sem mexer no meio que existe entre as placas, sem mexer na área da placa. A sua capacitância diminuiu D. O que acontece com C? Aumenta ou diminui? Aumenta. Então aqui também está correto. Ok? Pessoal, para a próxima aula, façam os exercícios 6, 7 e 8. Eu não vou corrigir esses 3 exercícios. Por quê? Porque ele continua apenas a aplicar diretamente uma das leis. No máximo, 2 ao mesmo tempo. Então são situações envolvendo o fato de ter que saber identificar quem é quem no enunciado, pôr na lei, isto é, pôr na fórmula e fazer conta. Tá ok? No entanto, no lugar desses 3, eu vou fazer 2 problemas propostos, que não foram, a ideia, o raciocínio, não foi contemplado nessas atividades propostas. No entanto, são raciocínios muito importantes nessa parte de aplicação de eletricidade estática. Tenham um bom dia.